tá jogando o jogo, explorando ele, aproveitando, tu acaba entrando nas áreas mais comuns do jogo, que normalmente tem inimigo, loot, os quests pra fazer. A maior parte do jogo você tá nessas áreas que contém ameaça, que tem como tu acabar morrendo, que tem como tu fazer as coisas. Só que também tem algumas áreas seguras do jogo, as safe houses. Por exemplo, em Fallout 4 a gente tem a mecânica das oficinas, que é basicamente uma cidadezinha que a gente pode montar e desenvolver a nossa própria base, a nossa própria vila. Aqui está o lembrete de 10 horas horário oficial do alvo do Estrago de Lagartixa. No Fallout essas oficinas funcionam como zona segura e elas funcionam por conta da proposta do jogo. E nos jogos da série Souls também não é diferente, a gente tem essas zonas seguras, essas principais locais que a gente sempre retorna durante o jogo. Majula de Dark Souls 2, Firelink Shrine de Dark Souls 1 e 3. Eu vou querer falar hoje sobre essas zonas seguras. Não sei se alguém já chegou a falar disso, por incrível que pareça, eu joguei no YouTube zonas seguras Dark Souls e não encontrei ninguém falando sobre isso. É basicamente que eu vou fazer uma tier list do melhor pro pior. Só que eu queria deixar bem claro que só porque eu deixei alguns lugares em último ou em antepenúltimo, não quer dizer que eu não goste. Eu vou explicar isso detalhadamente em cada mapa. Porque só porque eu deixei algum mapa em uma posição muito baixa não quer dizer que eu não goste, sabe? Só porque não é meu favorito não quer dizer que eu acho que seja ruim. Mas enfim, tem muita relação. Vamos lá então. Eu já vou começar falando de Nexus e vou ser muito sincero. É a segunda vez que eu tô gravando isso porque no meio do processo de gravação eu comecei a achar um lugar mais interessante e mais bonito, sabe? O motivo de eu não gostar tanto de Nexus é que Demon's Souls foi o último jogo da série Souls que eu cheguei a jogar, porque eu joguei o remake dele, não joguei no PS3. Por conta disso, eu acabei zerando o Dark Souls, o Demon's Souls rápido, porque ele não é um jogo tão grande. Eu fiz uma build só, uma build de destreza, e quando eu zerei, eu percebi que o único jogo que faltava para eu conseguir a platina da série Souls inteira era o Demon's Souls. Então, eu decidi passar um dia inteiro caçando essa batina. Só que não foi tão simples, porque eu tive que zerar 3 vezes no mesmo dia e ficou muito desgastante pra mim, sabe? O Nexus acabou virando pra mim, assim como o Demon Souls, mais um obstáculo pra atingir meu objetivo maior, que era a platina dos 7 jogos. Então, acaba sendo minha culpa eu não ter tanto carinho pelo Demon Souls por causa disso, sabe? É o primeiro jogo que eu origem Dark Souls, eu entendo isso. Mas pessoalmente, eu não sou muito fã. Mas uma coisa que é inegável é que se ele não for mais bonito que Elden Ring, ele é um dos mais bonitos. Assim, ele é impecável. O som das magias, o som dos passos, o som das armas, tudo é muito bom. Muito bom mesmo. Isso eu reconheço demais. Mas pra mim, ainda não é o suficiente pra estar numa categoria tão alta pra mim. Por isso que eu acabei falando de Nexus, mas eu acabo falando do jogo inteiro, sabe? Então, por isso que eu deixei Nexus e Demon's Souls no último aqui. Só deixando claro mais uma vez. Eu gosto de Demon's Souls, eu gosto do Nexus. Só que não é um dos meus favoritos, sabe? Também, falando de novo, isso é minha opinião pessoal. Não é verdade absoluta de forma nenhuma. Qualquer pessoa pode ter o Nexus de Demon's Souls como jogo e área favorita, sabe? Mas enfim, dito isso de novo, vamos pro próximo. Em seguida eu vou deixar Sekiro ou Sekiro.
Sinceramente, eu também não me peguei muito com essas zonas seguras, mas uma coisa que eu reconheço é que elas são lindas. Provavelmente são uma das mais bonitas que eu já vi nos jogos. Só que uma coisa que eu não gosto muito é que eu não sinto tanta motivação pra retornar nesses lugares, nem pra interagir com as pessoas. Tipo, o cara da Imortal, eu só realmente fui falar com ele pra terminar com a questzinha dele, de matar ele depois, que a gente consegue a Portal Blade, sabe? Eu preferi usar os próprios inimigos pra treinar. E uma outra coisa que eu também não gosto é, pô, o palácio, cara. Puta que pariu, olha isso, esse lugar é muito bonito. Eu fico muito frustrado que a gente vai nesse lugar só uma vez pra fazer uma coisinha com a menina e pegar um itemzinho da quest e não tem uma motivação pra voltar depois, sabe? Eu voltei por vontade própria pra analisar porque é muito bonito, mas enfim, eu entendo. A proposta do jogo é essa, é outra coisa, mas eu não quero me aprofundar muito em Sekiro no momento. Talvez um dia eu volte a falar dele, mas agora quero falar de outra coisa. Então vamos pro próximo. Mesa redonda. Beleza, vamos lá. Esse aqui eu vou explicar com cuidado para não ser mal interpretado. Eu sempre achei a arquitetura interna da mesa redonda muito maravilhosa. É muito detalhoso, provavelmente por Elden Ring ter sido o último que saiu, o último jogo da série Souls que saiu, eles conseguiram caprichar muito mais nos detalhes. Eu sempre gostei da aparência, só que pra mim ainda não é o melhor, ainda não tem tanto carinho, porque eu não pude aproveitar muito a mesa redonda. Eu joguei Elden Ring, platinei Elden Ring já, mas essa obsessão por platina acaba não me fazendo aproveitar muito os jogos, sabe? Quando eu platino um jogo parece que ele morre pra mim, parece que acabou, não tem mais o que fazer. E eu vou dizer que Elden Ring foi o jogo perfeito na época errada da minha vida. Eu vou me aprofundar mais nisso quando eu for falar de Dark Souls 3. Então, vamos pro próximo. Eu acredito que assim como o meu, esse seja o primeiro jogo dos outros jogadores de Dark Souls. Para Link de Dark Souls 1. Uma coisa engraçada é que os 3 jogos de Dark Souls, eu basicamente fiz tudo que tinha que fazer. Porque era uma época boa da minha vida que eu tinha tempo pra ficar jogando. Eu fiz todas as builds desse jogo e sempre que eu volto pra dar uma visitada, eu sinto que tem coisa nova. Inclusive, quando eu fui gravar esse vídeo, eu encontrei um NPC que eu nunca tinha encontrado na minha vida. Ele vem simplesmente set de alguns mods do jogo, eu não sabia da existência dele. Quando eu fui pra pensar, eu já tinha reparado que eu lembro que eu vi alguém usando a armadura do Artorias. Eu nunca corri atrás pra saber como é que era. Eu descobri ontem que esse maluco existe, sabe? Isso me pegou muito desprevenido, eu achei muito foda. O Firelink pra mim tem um ponto que é positivíssimo, que ele é ao ar livre. A gente tem contato com o céu, a gente consegue ver o céu, sabe? Parece que tem uma brisa o tempo inteiro batendo. Isso eu acho espetacular, porque é uma coisa que pra mim valoriza muito o ambiente, sabe? Pra mim ficaria perfeito se tivesse alguma vista com uma água, um rio perto, uma praia perto, sabe? Porque eu gosto muito de água. Pra mim a combinação perfeita desse local são céu aberto e água, sabe? Eu acho que ficaria perfeito. Mas Firelink tem uma estrutura própria que eu acho bem bonita. E uma coisa que pega muito forte também é como que Firelink é ligado completamente com todo o resto do jogo. Isso é uma coisa muito bem trabalhada que eu sempre gostei no Dark Souls 1. Só é uma pena que no Dark Souls 3 eles perderam a mão disso, sabe? Era bem mais linear. A gente não chegava a dar muitas voltas. Uma coisa que é engraçada também é o cemitério. O cemitério com certeza pegou muito novato desprevenido. Porque, porra, a gente tem que seguir na direção oposta, não nessa direção. Os inimigos são ridiculamente mais fortes na direção do cemitério. Mas enfim, o próximo. De todos os jogos que você já jogou na sua vida, qual é o seu favorito? Então, pra mim é esse. Dark Souls 3. Firelink Shrine de Dark Souls 3, pra mim, é um pouquinho discutível.
Ao mesmo tempo que eu acho lindo a construção, a arquitetura dentro desse lugar, todos os NPCs, eu gosto deles. Principalmente o André, que tem a puta noção de Dark Souls 1. Eu sinto que Firelink Shrine não me passa segurança. Porque é muito cinza, é muito escuro, é muita morte, muita coisa morta ao redor, sabe? Tem muito de lápide, de onde você olha tem alguns túmulos de gente morta. E onde você olha tem alguém entrando em agonia. Quando você entende a lore dos personagens, você sabe que, puta merda, tem muita coisa acontecendo. Claro, eu entendo essa premissa do jogo, mas não podia deixar de falar disso. Mas uma coisa que eu gosto muito também é o arredor de Firelink. As montanhas congeladas e mais um reino de Lodon à vista deixa tudo muito bonito, cara. Isso é uma coisa pra gente prestar atenção nas zonas seguras, o que tem ao redor. E aqui vai ser mais eu explicando o porquê que eu deixei Dark Souls 3, mesmo não tendo falado tão bem de Firelink Shrine em lugar tão alto. É simplesmente porque é o meu jogo favorito. Eu tinha falado que essa tier list, esse vídeo ia ser mais sobre opinião pessoal minha, e é sobre isso, cara. Eu deixei tão alto porque Dark Souls é o meu jogo favorito. Dark Souls 3 é o meu jogo favorito. Mesmo eu não achando Firelink Shrine de Dark Souls 3 tão bonito assim, tão aconchegante, eu ainda tenho uma memória afetiva muito boa, eu ainda tenho um carinho muito grande por esse lugar, sabe? Porque eu passei a maior parte da minha adolescência nesse lugar, indo passar de nível com todos os personagens que eu tinha. Cara, eu tinha uma porrada de personagens, ainda tenho uma porrada de personagens nesse jogo, sabe? Então, eu voltei muito nesse lugar, fiquei muito nesse lugar. Pra mim, Dark Souls 3 foi o jogo perfeito na época certa da minha vida. Isso que vocês estão vendo agora é um trecho de um vídeo que eu fiz há quase 6, 7 anos atrás, não me lembro quando direito, mas tem muito tempo. Que sou eu basicamente invadindo e só me divertindo. Eu fiquei o dia inteiro fazendo invasão com o T. Sullivan, jogando pra cacete, metendo louco. E não me preocupava com nada, cara, porque eu era criança, eu era adolescente ainda, entrando na adolescência, sabe? A única preocupação era ir pro colégio, voltar e jogar de tarde, tá ligado? Então, porra, foi uma época muito boa, que não volta mais, sabe? E é nisso que Elden Ring entra. Elden Ring, pra mim, é o jogo perfeito na época errada da minha vida. Porque eu não tenho mais tempo pra jogar. Eu não tenho mais a tarde toda livre, à toa, pra eu poder aproveitar cada cantinho desse jogo, igual eu fiz com Dark Souls 3, igual eu fiz com Bloodborne e com os outros jogos. Felizmente, a vida adulta chegou pra mim, igual chega pra todo mundo. E eu acabei dando vazar do Elden Ring ter lançado no ano que eu fiz 18 anos. Eu já trabalho, eu já faço faculdade. Já tenho outros compromissos que são muito mais importantes do que só ficar jogando videogame, sabe? Infelizmente, é uma realidade que eu tenho que aceitar. Até mesmo agora, eu poderia estar jogando? Poderia, mas eu tô preferindo gravar esse vídeo e depois vou dormir, está bem tarde. Talvez um dia eu volte a jogar The Ring de um jeito que eu consiga aproveitar cada cantinho, mas por enquanto, eu espero que esse dia chegue logo. O Elden Ring é muito bom. Eu queria poder jogar mais. Só que a responsabilidade, ela existe. E eu tenho que fazer outras coisas. Enfim, vamos pro próximo. O sonho do caçador do Bloodborne. Cara, vou ser muito sincero. Por muito pouco, não é a minha zona segura favorita, tá? Por muito pouco mesmo. Eu acho tudo nesse lugar majestoso pra caramba, cara. Pra mim não tem, sim, um defeito. A única coisa que eu posso apontar que eu não gosto muito é que é pequeno. Deveria ser maior, sabe? Mas eu entendo. É a proposta, um sonho. Isso meio que tá na cabeça dos caçadores, sabe? Eu gostaria que a oficina fosse um pouquinho maior. Tipo assim, se tivesse segundo andar, tivesse mais coisa pra fazer na oficina. Porque, pô, na oficina a gente muda nossas runas, melhora a arma e abre o inventário, sabe? Enfim, eu não tenho noção do que eles poderiam ter feito, mas queria que tivesse explorado melhor a oficina. E os arredores do sonho do caçador, eu nunca entendi direito. Não sei se é o mar, não sei se
sabe? É só uma água. Eu vai falar rio não é desse tamanho, mas nem ferrando, sabe? E uma coisa que eu amo nesse jogo, definitivamente, é a dublagem. Principalmente a dublagem da boneca. Eu acho a voz dela perfeita pra boneca do Sonho do Caçador. E a voz ficou muito bonita. Essa dubladora fez um ótimo trabalho, sabe? Bem-vindo ao lar, boa caçadora. O que você deseja? Muito bem. Que os ecos tornem-se sua força. Deixe-me chegar perto. Agora feche os seus olhos. Eu admito que um dos projetos de vida que eu tenho pra mim mesmo, é mais um sonho mesmo, é recriar o sonho do caçador, sabe? Comprar um terreno e fazer alguma coisa bem inspirada e parecida com o sonho do caçador, com a oficina dos sonhos, sabe? Porque, porra, é muito bonito, cara, o jardim, a própria construção da oficina. Já deu pra entender que eu gosto muito, né? Mas enfim. Uma última coisa que eu queria falar sobre esse jogo, e aí já não é mais sobre a zona segura, é todo o cenário gótico, sabe? Esse terror cósmico, inspirado em Lovecraft, que tem do Bloodborne, eu acho belíssimo e combina muito com as construções góticas que tem no jogo. Tanto as igrejas quanto a própria época que se passa, sabe? Talvez caia em contradição com o que eu disse no Firelink Shrine e Dark Souls 3, que eu não gosto muito do lugar, não gosto da aparência do lugar e da vibe do lugar, por conta de passar um álibi muito cinza, muito morto. É ao contrário que o Bloodborne. Porque no caso do Bloodborne, não é a nossa zona segura que tem essa área, sabe? É a área da nossa caçada. É a hora que a gente joga, sabe? E eu acho que casa perfeitamente com o gosto do jogo. Mas enfim, não vou enrolar muito aqui. Bloodborne tá de parabéns. Só não sei quando vai sair pro PC. Sinceramente, mesmo sendo sonista, eu gostaria que saísse, porque quanto mais pessoas jogando o jogo, melhor. Então vamos pro último, que obviamente é o meu favorito. E é simplesmente o motivo de eu ter feito esse vídeo. Então vamos lá. A maior motivação que eu tive para fazer esse vídeo, para falar sobre esse tema aqui, foi porque eu queria compartilhar o que eu sinto em relação a Majula. É a minha zona segura de todos os jogos da série Souls, mesmo Dark Souls 2 não sendo o meu jogo favorito. Uma coisa que eu gosto muito de Majula é esse altar que tem lá, que conta a morte de todos os jogadores totalizada. Só que se você entrar offline, ela mostra quantas vezes seu personagem morreu e atualiza em tempo real, sabe? Tipo assim, todos esses detalhezinhos tem que dá um tempero a mais pra esse lugar, sabe? Pra mim, todas as coisas desse lugar se juntam e ficam perfeitinhas, sabe? Eu gosto muito do mar que tem do lado de Majula, mesmo a água não sendo lá essas coisas. O sol também, que dá toda essa vibe mais laranja, sabe? Essa cor mais alaranjada e fogo pra Majula, sabe? Eu me perco muito nisso, cara. Eu acho muito bonito. E uma coisa que eu amo também são os arredores de Majula, que a gente consegue olhar basicamente as principais áreas do jogo. A gente consegue ver Drangleic, a gente consegue ver a floresta só olhando ao redor. E sem falar na música. Cara, a música desse jogo é a minha música favorita. Perdão, a música tema de Majula é a minha música favorita. Eu escutei ela no Spotify, não lembro o ano que foi, mas eu escutei umas 500 vezes. Foi a primeira música que saiu no meu retrospectivo do Spotify, sabe? Tinha uma época durante a pandemia, que foi quando eu realmente entrei em Majula, passei a morar toda noite em Majula, que eu ligava o meu videogame, o Play 4, botava pra entrar em modo repouso dentro de uma hora, a televisão desligava depois, 5 minutos depois, e ficava e adormecia em Majula, sabe? Então, eu tenho muitas horas acumuladas em Majula e eu não joguei isso tudo, sabe? Eu só fiquei lá apreciando o lugar, apreciando o cenário, sentado na fogueira, escutando o fogo queimar e só apreciando a música enquanto eu
dormia. Eu acordava de manhã, desligava o videogame e ia fazer minhas coisas. Na minha opinião, o Dark Souls 2 é o Dark Souls mais difícil. Mas não é porque ele é difícil, é porque as mecânicas que estão presentes nele são muito frustrantes. O fato de a gente tomar esses flags e demorar uma eternidade pra subir a vida, o hitbox ser muito zoado, faz com que ele tenha uma dificuldade maior, sabe? Na Majula eu não me sentia em perigo. Eu me sentia tranquilo, eu me sentia seguro. Que pra mim é muito importante a zona segura, sabe? Segurança. Coisa que eu faço também. Em alguns dos meus personagens, eu não tenho o Estus Flask maximizado. Eu sempre guardo um último fragmento de Estus, porque eu gosto muito de ouvir a frase que ela fala quando a gente tem um fragmento de Estus para upar o Estus. E eu acho muito bonito e profundo o que ela fala, sabe? E esse é o único motivo de eu não upar em alguns personagens do meu fragmento de Estus. Acho maravilhoso ela falando isso. Is that a shard you found? Here, let me see it, so that I may help you. To see light, to see hope, however faint it might be. E uma coisa que eu acabei fazendo sem querer, só por curiosidade, totalizando todas as horas que eu tenho em Dark Souls 2, deu aproximadamente 2.221 e uns minutinhos quebrados. Por que eu disse aproximadamente? Quando eu cheguei em 1.000 horas registradas no meu personagem principal, que foi o personagem que eu platinei no Dark Souls 2, o contador parou de contar. Então, eu tenho um personagem que tá basicamente platinado. Eu platinei o jogo nesse boneco. E o contador não sobe mais. Ele travou em 999, sabe? E aí, sempre que eu entro nesse personagem, eu entrei hoje mesmo pra gravar esse trechinho, eu sinto como se eu tivesse morto. Eu não tenho mais motivo nenhum pra entrar nesse personagem. Tipo assim, eu fiquei super hypado pra pensar, pô, eu vou entrar, vou descansar em Majula, né? Eu falava assim pra mim mesmo que eu ia pra Majula, basicamente. Porque eu arrumava todo o meu quarto, eu ajeitava a LED, eu botava da mesma cor da televisão. Eu abaixava o brilho, deixava ok pra eu dormir e adormecer em Majula. E eu fiz isso nesse personagem. Só que eu não esperava que o computador travaria em 1.000 horas, sabe? Eu acho que os desenvolvedores pensaram que ninguém vai ser um retardado o suficiente de jogar 1.000 horas de Dark Souls 2 desse jogo. Porque é um jogo bom. Discutível. Eu gosto de Dark Souls 2. Não é o meu favorito. Eu não acho melhor. Mas eu gosto. Sabe? Eu joguei com muito prazer, senti muito prazer jogando. Mas eu senti, porra, um sentimento de missão cumprida, mas um sentimento de vazio quando eu cheguei em 1.000 horas desse personagem, sabe? E se eu paro pra pensar, cara, eu tenho 2.000 horas, 2.000 horas em Dark Souls 2, tenho, mas isso não muda nada, sabe? As pessoas podem achar que eu sou só mais um viciado do cacete de estar jogando o mesmo jogo por 2.000 horas, sendo que 2.000 horas é tempo pra cacete. 2.000 horas eu poderia, sei lá, estar treinando, estar estudando, sabe, sendo produtivo, e eu tô jogando. Mas é claro, Dark Souls 2 eu sei que eu joguei mais ou menos umas 120 horas. O resto, sou só eu sentado em uma Majula, parado, escutando, relaxando. E é por isso que eu queria compartilhar esse sentimento que eu sinto com vocês que estão me escutando. Eu queria demonstrar como que eu tô nesse lugar. O que esse lugar é pra mim, sabe? É uma pena que existe, que não existe no caso. Um projeto de vida que foi um sonho bem distante foi recriar a Majula. Mas aí eu botei a ponta do lápis, comecei a olhar as coisas. Eu teria que ter um local alto, perto da praia. E só começando por aí, que já não ia ser barato, sabe? Talvez se um dia eu for bilionário, eu compre um terreno perto de uma praia e reconstrua algumas coisas, sabe? E tem, tipo assim, muitas coisinhas que eu mudaria, sabe? O altar, por exemplo, aquele altar que o personagem do Caminho Azul fica sentado lá. Talvez eu botaria uma cruz, já que eu sou católico, ou eu botaria outra coisa. Obviamente, o buraco de Majula eu não ia construir, porque não faz sentido eu fazer um puta buraco no meio de um lugar que eu estaria.
as casas, por exemplo, eu poderia fazer uma construção para eu passar as férias, ou eu faria uma coisa para eu descansar, sabe? Não uma casa enorme cheia de livro assim, com um puta porão que tem uns esqueletos embaixo, sabe? Eu não faria isso. Mas o lugar é muito bom, sabe? Eu só queria mesmo que o mundo soubesse que eu gosto demais desse lugar, sabe? Bom, eu acho que é isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar sobre esse lugar. Foi divertido, vou ser muito sincero. Tinha bastante tempo que eu não construía alguma coisa diferente, que eu pude produzir alguma coisa diferente. Foi bem divertido fazer esse vídeo e postar no YouTube depois de muito tempo sem fazer nada, sabe? Só consumindo. Tinha muito tempo que eu não produzia. Foi bem legal. Eu espero que, se você me assistiu até aqui, você tenha gostado do que eu falei. Fica à vontade também pra falar a tua opinião e falar os seus lugares favoritos. Até mesmo de outros jogos, porque eu foquei muito na série Souls, porque é a minha franquia favorita, mas outros lugares lindos de outros jogos também. Quem sabe onde eu exploro. Mas enfim, não tenho mais nada a acrescentar. Obrigado por ter me escutado. Um abraço.